Quero saudar a todos que aqui estão, presentes nessa Santa Missa, pedindo graças para todos que aqui nós estamos, as caravanas que aqui estão para participar desse santo sacrifício, conhecer nossa Basílica do Rosário e também saúdo especialmente os que nos estão acompanhando pela TV Arautos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãos e irmãs, reconheçamos nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nosso pecado e nos conduza à vida eterna. Gloria in excelsis Deo.
Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessai de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Disto e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres, e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram.
Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, a qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isto não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito, concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar, e vós, minhas testemunhas, sereis em todo lugar. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, e não há nada de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que estais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Queiram sentar-se. Hoje, nas 3 leituras, temos um denominador comum, que é a confiança em Deus. Nós vemos na primeira leitura o profeta Jeremias. O profeta Jeremias viveu do ano 650 a 580, mais ou menos, antes de Cristo. E ele profetizou o cativeiro de Babilônia, quando os judeus foram escravizados, e também previu não a destruição, mas o saque de Jerusalém do templo. E assim ocorreu no ano 586 a.C. E ele fazia increpações duras para os anciãos, para os mestres da lei da época, para o povo.
para mudar de vida, porque senão Deus castigaria Israel. Não ouviram o profeta, Deus os castigou. Agora, o que aconteceu? Qual foi o prêmio que recebeu o profeta? Perseguição, calúnia, desterro. Essa foi a gratidão do povo de Israel para com Jeremias. O profetismo, o profeta, é uma vocação, um chamado especialíssimo de Deus. É uma eleição de Deus. Mas implica, em todas as vezes, rejeição, perseguição e sofrimento para o profeta. Querem o exemplo do profeta? Nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele profetizou e ninguém ouviu. Tudo aconteceu. Assim é a missão do profeta. Na segunda leitura, São Paulo também nos fala da confiança. Da confiança em quem? Em Deus, na divina providência. Ele diz aqui que por um homem, Adão, entrou o pecado. E por um homem Deus, entrou a abundância da graça, nosso Senhor Jesus Cristo. E essa afirmação, para nós, para o nosso dia a dia, é muito importante. Por quê? Porque sempre os acontecimentos, a nossa vida, os fatos, estão chamando ou para um lado ou para outro. Nós não devemos seguir ao primeiro homem, Adão. Como? Pecando. Não devemos fazer. Pelo contrário, devemos seguir ao homem verdadeiro, nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Praticando a virtude. É simples e claro como a água. Mas nós sabemos que não é fácil. Por quê? Porque a fidelidade à lei de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, ao caminho do bem, nos custa. E custa muito. Depende da idade da pessoa, são as circunstâncias e as provas. Mas nos custa. Mas em todas as idades, há um denominador comum. Custa em quê? Custa as incompreensões que a gente recebe, os desprezos por praticar a virtude, as calúnias, a rejeição, a mentira, etc, etc, etc. E isso dói. Dói muitíssimo. Por quê? Porque toca no ponto central de nossa alma, no instinto principal de todos os instintos. E esse instinto chama-se instinto de sociabilidade. Deus criou o homem para viver em sociedade. Um querer bem ao outro, um comunicar o bem ao outro, um se dar bem com o outro, um confiar no outro. Mas quando aquele que pratica a virtude começa a fazer o bem e sente o quê? A rejeição, a perseguição, a calúnia, a mentira contra ele. Ele queria fazer o bem. Aí que custa a fidelidade. Bem diz o ditado: como é difícil fazer o bem. O bem é difícil fazer. E é essa fidelidade que nós devemos ter. Por isso, nosso Senhor no Evangelho, Ele diz: não temais. Entrando no Evangelho agora. Não temais. O quê? Não tenhais medo dos homens,
Pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. Tudo será conhecido, tudo será revelado. Não haverá segredos, não há segredos. Ah, mas eu penso só para mim. Na minha consciência, ninguém vai entrar. Ninguém vai entrar. Primeiro que Deus entra. Ele já está vendo o que nós estamos pensando agora. E não só vendo, mas anotando no livro da vida. Pode ser com letras de ouro, num papel branquíssimo da reta intenção. Ou pode ser num caderno negro, com letras sabe Deus que cor. Não teve reta intenção, mas tudo anotado. E um dia, tudo vai ficar claro. Quem foi cada um de nós e qual foi a intenção que nós fizemos as coisas. Não adianta colocar uma mascarinha de bonzinho. Depois tira, aparece o chifrinho. Deus já viu. Só Deus viu. Nós vamos ver também. Onde? No juízo final. Todo mundo vai ver a vida de todos. Por isso nosso Senhor diz aqui: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Propriamente, destruir a alma e o corpo no inferno será depois do juízo final. Todos os corpos vão ressuscitar, as almas vão assumir novamente os corpos, e aí, uns à direita de Nosso Senhor e outro à esquerda. Uns para o céu e outros para o inferno eternos. Céu e inferno são eternos. Agora, só no juízo final, na missa anterior, me ocorreu um exemplo que eu creio que é bem interessante dar aqui. Vocês já ouviram falar, certamente já ouviram, falar da ordem dos cartuchos. É uma ordem contemplativa masculina e de clausura, que vive para rezar, contemplar a Deus, fazer penitência pela conversão dos pecadores. Como é que nasceu, surgiu essa obra? 1082, século XI, portanto, plena Idade Média. Nós estamos em Paris, na França. Uma grande universidade tinha um grande homem, doutor em teologia, muito virtuoso, estimado por todos. Chegou o seu dia, morreu. Como todos nós, um dia vai acontecer. E, pela personalidade que era, foi dada grande solenidade ao seu funeral. E uma igreja de Paris, que eu saiba, não consta o nome, mas enfim, numa igreja ou catedral de Paris, de repente, está ali o corpo presente, com o ataúde, o caixão coberto com um véu, e a missa, e ao longo da missa também foi rezado o ofício dos defuntos. E em um dado momento, nesse ofício dos defuntos, há uma pergunta que diz assim: respondei-me, quão grandes e numerosas são tuas iniquidades? E quando foi
rezado, cantado essa frase, de repente se ouve do caixão uma voz tenebrosa. Por justo juízo de Deus, estou sendo acusado. Que é isso? Aí foram ver, levantaram o véu. Nada. Rígido. Todo mundo assustadíssimo. Bom, vamos começar o ofício outra vez. Começaram novamente. Quando chega nessa mesmíssima pergunta, respondei-me, quão grandes e numerosas são tuas iniquidades? De repente, o morto se levanta no caixão. Todo mundo aterrorizado e ouve, por justo juízo de Deus, estou sendo julgado. E foi um tumulto tal que não dava para continuar o ofício. Impossível. Tiveram que suspender e marcaram para o dia seguinte, e ia se ver. E ao longo do dia foi um bafafá, uma coisa, um diz-que-diz-que, fala-fala, do Paris inteiro. Uns diziam que ele estava condenado, outros diziam que não, e não sei qual. Aí o bispo disse, não, vamos com calma, com prudência. Porque acusado e julgado, todo mundo vai ser. Isso não significa que ele se condenou. Ainda mais uma pessoa tão virtuosa quanto essa. Não pode ser. Amanhã vamos rezar o ofício. E a igreja estava que não cabia nem uma alma. Nem um alfinete, não. Uma alma que não ocupa espaço não cabia. De tão cheio que estava. Gente que tinha fé, aumentou a fé. Gente que não tinha fé, por curiosidade, de repente, aumentou a fé. Quando chega novamente nessa frase, responde-me, com grandes e numerosas são tuas iniquidades. O morto se levanta pela segunda vez no caixão e diz, por justo juízo de Deus, fui condenado. No meio do público estava um jovem chamado Bruno. Ele e mais 4 companheiros de universidade resolveram abandonar o mundo, entrar pela floresta dentro, fazer vida de penitência, oração, sacrifício, por sua conversão e pela conversão dos demais. Era São Bruno. Aí nasceu os cartuchos. Ele viu naquele caixão, naquele acontecimento, as glórias do mundo. Aquele que tinha a glória do mundo, ter sido tido como virtuoso, Deus o obrigou a revelar a verdade. E isso a gente tem que ter bem presente. Porque tudo na vida dele foi descoberto, foi conhecido. E em nossa vida, tudo vai ser descoberto, tudo vai ser conhecido. Não tenhamos ilusão. No mundo confuso em que vivemos, pode haver, e os há, e muitos, daqueles que aparentam ser virtuosos, aparentam ser bons, mas são outros Raymond Diocré. Esse era o nome do catedrático, do doutor em teologia, Raymond Diocré. Quantos Raymond há pelo mundo hoje em dia? E pelo contrário, quantos verdadeiros bons de verdade, são perseguidos, são caluniados, são, enfim, tudo o que nós conhecemos para com aqueles que praticam a virtude no mundo de hoje.
Tudo feito por ódio ao bem e à virtude. Tudo feito por inveja, porque o outro pratica a virtude e ele não. E tudo feito com malícia pelo demônio e seus asseclas, aqueles que o seguem. Alguém pode dizer, mas então, como é que eu posso viver? Quem é quem? O ruim, bom, tá bom. Mas e o bom, que aparenta ser bom? Mas é ruim. Como é que eu vou saber quem é quem? É muito simples. Nosso Senhor já explicou no Evangelho. Pelos frutos conhecereis a árvore. Árvore boa, frutos bons. Árvore ruim, frutos ruins. Fruto bom, árvore boa. Frutos ruins, árvore ruim. E de nossa parte, para termos esse discernimento, essa esperteza que o católico, o bem, a virtude deve ter. Porque o bom não pode ser tonto. Todo mundo é bom. Todo mundo é bom. Por isso que o bem sempre leva a pior. Porque os bons não são bons como deve ser. São meias tintas. Já ouviu falar de meias tintas? Não é nem pintura e nem água. Então é desprezado como tinta porque fica feio. E é desprezado como água porque não dá para tomar. Qual a nossa atitude? O que eu estou falando para todos aqui vale especialmente para que as e o, não sei se tem mais, que vão fazer a primeira comunhão hoje. Eu não disse no início de propósito, porque senão todo mundo ia ficar olhando, brasileiro, ia ficar, quem é? Aqui nós temos 2, 4, 6 que vão fazer a primeira comunhão, e mais um, acho, né? Ah, tá bem, 6, 7... E mais um que vai fazer a primeira comunhão. São quantos? 8. 8 vão fazer a primeira comunhão. Olha que graça. Então, com essa comunhão, vocês vão receber nosso Senhor Jesus Cristo. Em corpo, sangue, alma, divindade. Hoje é a primeira de uma série de comunhões até o último momento de sua vida, de suas vidas. E é nessa comunhão que vocês vão receber a força. É nessa comunhão que vocês vão praticar aquilo que o nosso Senhor falou. Não temais. Porque vai chegar um momento que gente vai cair em cima. O quê? Você vai ser freira, é? Você comunga todo dia, você reza, você é honesta, você é reta, você é pura. Você é puro. Você vai ser padre? Você vai ser freira? Como se o céu, a virtude fosse só para padre e freira. O céu é para todos. E infelizmente, não todos chegam lá. Porque não seguiram essa graça que eles vão receber. Mas tem o presente, que para serem fiéis a essa graça colossal, vão ter que rezar muito a Nossa Senhora, que é a Mãe da Graça, que é a medianeira de todas as graças. Sem oração, não há perseverança. Todo mundo que peca é porque não reza. Então, rezando o rosário todo dia, como mínimo. Mas é muito. Rezar o rosário. Pô, você não toma café, você não toma lanche, você não almoça, você não janta para ficar forte? E a alma você deixa de lado? O espírito você não alimenta. E quer que fique forte? Então fica um mês sem se alimentar para ver o que acontece com o seu corpo. Muito pior o espírito. Se nós não alimentamos o espírito com oração,
Nós afundamos em 24 horas. Então, devoção à Eucaristia, devoção a Nossa Senhora e lembrar-se. Aí eu volto ao nosso tema. Então, primeiro rezar, para eles e para nós. Confiar na providência, confiar na Nossa Senhora nesses momentos difíceis. Porque chegarão momentos difíceis. Vai custar praticar a virtude. Mas, terceiro ponto, para eles e para nós. Lembrar-se, Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus anota tudo. Portanto, fazer as coisas com retidão. Com retidão. Não querer aparentar uma virtude que não se pratica. Isso se chama hipocrisia. Então, ser reto. Não aparentar aquilo que não é. E pelo contrário, ser verdadeiro filho de Deus praticando a virtude. Para isso, quarto ponto. Estou dando aula de catecismo aqui, hein? Depois vamos cobrar depois, hein? Vai memorizando. Quarto ponto. Esse é fundamental. O mal e o demônio são os eternos derrotados. Eles têm o que se chama Gaudium fantástico. Vamos vencer! O demônio sabe que já perdeu a partida. Ele sempre foi, mas sobretudo agora, ele está eternamente derrotado. Nosso Senhor, Nossa Senhora, são os eternos vencedores. Então, primeiro, oração. Segundo, confiança. Terceiro, Deus vê tudo. Quarto, o demônio mal derrotados, sempre. Nosso Senhor, Nossa Senhora, sempre os vencedores. Portanto, Nosso Senhor diz a nós, e diz a vocês que vão fazer a primeira comunhão: não tenhais medo de proclamar a verdade, de defender a verdade, a virtude, diante dos homens. Digam o que queiram, firmes. Por quê? É como Nosso Senhor termina esse trecho do Evangelho. Porque aquele que me defender, me proclamar diante dos homens, eu o proclamarei, eu defenderei diante de meu Pai que está nos céus. No dia do juízo, esses que fizeram isso, Nosso Senhor deixa de ser juiz e passa a ser nosso advogado. Por quê? Porque nós tivemos a coragem, o amor a Ele e o desprezo do mundo, como teve São Bruno, e proclamou a verdade e continuou o caminho da virtude. Então não esqueçam disso. Nunca em suas vidas. Nunca. Comunhão frequente. Oração. Confiança. Deus tudo vê. O demônio eterno derrotado. Nosso Senhor, Nossa Senhora sempre vencem. Quem seguir esse caminho, vitória assegurada. Como se chama essa vitória? Céu. O céu é fácil de conquistar, só que custa. Mas custa o quê? Alguns anos de vida. Perguntem aí, aqui são novinhas, perguntem às pessoas mais de idade. A vida passou rápido? Ai, minha filha, passou como um relâmpago. Quantos anos a senhora tem? 95. Puxa, está jovem ainda. A senhora lembra quando a senhora tinha 5, 6 anos? Lembro, meu filho, parece que foi ontem. 90 anos se passou, ou passaram. A vida passa assim. O que não passa é o céu. Conquistemo-lo. Para isso, luta. Para isso nós estamos na igreja militante. Para isso temos que ter esperteza do católico. Para isso não tenhamos medo. Rezemos, confiemos e a vitória é nossa.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como vai haver primeiras comunhões, não vamos colocarmos todos de pé e não se reza o credo, mas sim vamos fazer a profissão de fé, junto com o que vai fazer a primeira comunhão, que são Cecília, Giovanna, Júlia, Laura, outra Laura, Milena, Nicole e Paulo. São os 8 privilegiados no dia de hoje, junto conosco que comungaremos. Então vamos fazer a renovação das promessas do batismo. Todos vão responder, nas 3 primeiras, renuncio. De verdade. Porque todo mundo, Deus vê tudo. Vamos colocar em prática já. Para viver na liberdade de filho de Deus, vós renunciais ao pecado? Isso, tem que ser forte. Para viver como irmãos, vós renunciais a tudo o que causa desunião? Para seguir Jesus Cristo, vós renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Ora, todos vão dizer, creio, forte e do fundo do coração. Vós credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Vós credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Vós credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Agora, depois, vão responder, demos graças a Deus. Esta é a nossa fé, que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo, nosso Senhor. Demos graças a Deus. Agora, sentemo-nos e continuemos a Santa Missa.
Orar, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, esse sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo, necessário nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações. Formastes o homem e a mulher à vossa imagem e a ele submeteste toda a criação. Libertastes os fiéis do pecado e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui, na vossa presença, e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça a caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor seja sempre convosco. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em mim, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Para ganharmos, juntamente com os que fizeram a primeira comunhão, ganhamos a indulgência plenária que a Igreja concede nessa circunstância. Vamos rezar 3 Ave Marias e pedindo graças especialíssimas a Nossa Senhora, às 7 que fizeram a primeira comunhão e ao que também fez comunhão junto conosco no dia de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salve Regina.